Se fosse para escrever um livro sobre como não administrar riqueza e negócios, as decisões tomadas por Emerson Fittipaldi ao longo da vida seriam um bom ponto de partida. Ao longo dos anos 70, Fittipaldi era um dos pilotos de Fórmula 1 mais conhecidos do mundo. Estava prestes a receber um dos maiores contratos da história da categoria e, mesmo que se aposentasse naquele momento, poderia facilmente viver o resto de sua vida com o que já havia faturado e com o marketing que movimentaria no resto da vida. Mas hoje ele está endividado. Nem mesmo suas grandes fazendas no interior de São Paulo, seus empreendimentos com a cana-de-açúcar e contratos com a televisão foram suficientes para salvar o ex-piloto da bancarrota. E hoje ele corre o risco de perder todas as suas fazendas e bens, que já deram prejuízo absurdo para Fittipaldi, e são mais um exemplo de como ele administrou mal seus negócios. Sabia que em uma simples decisão ele transformou 90 milhões de reais em pó? É o que eu vou te contar no vídeo de hoje, então bora descobrir essa história. Para entender como Emerson Fittipaldi chegou tão longe, é preciso antes entender como ele enriqueceu, não é mesmo? Sua grande carreira no automobilismo começou quando ele tinha apenas 15 anos e trabalhava como mecânico do kart do irmão mais velho, Wilsinho. Com o conhecimento adquirido, ele começou a produzir réplicas de volantes europeus e, com isso, ganhou um bom dinheiro que o fez diversificar os investimentos, chegando até mesmo a fabricar carros V, que são uma espécie de evolução do kart e rodas para carros esportivos. Só que Fittipaldi não queria ser um mecânico, ele queria viver o automobilismo. Por isso, quando acumulou grana o suficiente, ele vendeu tudo que tinha aqui no Brasil e foi tentar a vida de piloto na Inglaterra, com apenas 22 anos. Em menos de 2 anos, ele chegou à Fórmula 1 e logo em sua primeira temporada correu pela Lotus, venceu o GP dos Estados Unidos e 2 anos depois, ainda pela Lotus, veio seu primeiro título, o tornando o piloto mais jovem a vencer até aquele momento. Descrito como um piloto cauteloso nas pistas, fora dela, Fittipaldi era bem o contrário disso. Ele era um investidor ousado que achava que sempre venceria, e foi isso que o levou à primeira falência. Em 1975, quando tinha acabado de se tornar bicampeão mundial de Fórmula 1 pela McLaren, Fittipaldi estava prestes a receber um dos maiores, se não o maior contrato já oferecido para um piloto até aquele momento. Acontece que, impaciente e apostando tudo no sucesso próprio, ele resolveu abandonar a negociação e correr pela equipe que havia criado junto com o irmão, a Escudeira Fittipaldi. Também conhecida como Cooper Sucar por conta do patrocínio Master, a escudeira até teve bons primeiros anos, mas em 1978 o projeto daquele ano foi por água abaixo, por conta de um erro do projetista do carro, e aí a equipe entrou em uma espiral negativa, perdendo o patrocínio com a Cooper Sucar, com a cervejaria Skol e sendo humilhada pela mídia brasileira, o que fez ser extinta em 1982, deixando uma dívida de 15 milhões de dólares para Fittipaldi, que não foi integralmente paga até hoje. Após esse prejuízo, Fittipaldi se aposentou da Fórmula 1 e foi correr nos Estados Unidos, onde foi campeão da Indy em 1989, chegando a vencer a tradicional 500 milhas de Indianápolis 2 vezes. A aposentadoria definitiva só viria mesmo em 1996, após sofrer um acidente que o fez aceitar que seus dias na pista estavam encerrados, e foi aí que ele começou a se concentrar mais nos negócios. O primeiro empreendimento de larga escala sem ser sua equipe de Fórmula 1 foi a Fazenda Fittipaldi, adquirida na década de 1970 na região de Araraquara, no interior paulista. Com o dinheiro que estava ganhando no automobilismo, Fittipaldi comprou mais de 1.800 hectares de terra e os transformou em um gigantesco pomar de laranjas, tanto para a exportação da fruta como para a produção de suco.
Demorou alguns anos para começar a dar retorno, mas quando as árvores finalmente cresceram, elas produziam milhares de toneladas de frutas todos os anos, gerando uma receita de milhões de reais que foram importantíssimas para manter Fittipaldi relevante e com dinheiro em mãos ao longo de seus vários fracassos nos negócios. E calma, que eu vou voltar para falar mais dessa fazenda depois. Durante sua passagem pela Fórmula Indy, Fittipaldi ajudou a popularizar a categoria aqui no Brasil, já que se tornou o rosto do país nessas corridas. Isso fez com que o piloto ganhasse gratuitamente os direitos de transmissão da Indy aqui no Brasil. Algo inédito e uma baita oportunidade, e Fittipaldi resolveu negociar com a extinta TV Manchete. Entretanto, pouco depois, ele já não estava satisfeito com o tratamento e a forma como a categoria era exibida dentro do canal. Ao consultar seu advogado, Fittipaldi foi aconselhado a romper unilateralmente o contrato, já que era impossível para a TV Manchete conseguir qualquer coisa dele no processo. Isso motivou o piloto a levar a Fórmula Indy para o SBT e a negar qualquer oportunidade de negócio amigável com os ex-parceiros, que na época pediam apenas R$300 mil para encerrar a ação judicial movida contra ele. No entanto, o piloto rejeitou a oferta e 26 anos depois foi condenado a pagar 30 milhões para os ex-diretores do canal pela quebra do contrato. Um baita prejuízo, não acha? Só que Fittipaldi ainda não havia terminado sua empreitada com a Fórmula Indy. Em 1996, o agora ex-piloto resolveu promover a Rio 200, corrida realizada no circuito de Jacarepaguá da categoria. Foram anos prósperos nos quais Fittipaldi investiu tudo o que tinha para tentar popularizar o automobilismo aqui no país. Contudo, em 2001, a prefeitura resolveu tirar o apoio, fazendo com que todo o empreendimento por trás quebrasse. E adivinha quem teve que arcar com todo o prejuízo? Isso mesmo, Emerson Fittipaldi, e para conseguir cobrir a dívida recém-adquirida, teve que vender metade da fazenda Fittipaldi, aquela que havia comprado nos anos 70, e foi a partir daqui que o piloto começou a ir ladeira abaixo, porque sempre foram os ganhos da fazenda que vinham o salvando. Segundo amigos próximos do ex-piloto, foram os lucros da fazenda que começaram a chegar de verdade a partir dos anos 80, que o tornaram tão ousado para investimentos como a Rio 200, e por isso que ter que vender metade dela foi um golpe tão grande para Fittipaldi que, tentando recuperar o capital de antes, partiu para sua próxima grande aposta, a cana-de-açúcar. Durante os anos em que correu na Indy, Fittipaldi sempre usou o etanol americano e sonhava em ser o rosto, o embaixador do etanol brasileiro, tanto aqui quanto lá fora. Sua primeira iniciativa no ramo foi anunciar, em maio de 2006, a construção das 3 primeiras usinas de álcool e açúcar do Triângulo Mineiro, mas não parou por aí. Na mesma época, chegou para Fittipaldi a oportunidade de se tornar sócio de um novo empreendimento no ramo da cana. Sem precisar investir nada, o ex-piloto ganharia 2,5% da sociedade e a única contrapartida seria oferecer a própria imagem como marketing e promoção da marca. No entanto, Fittipaldi não aceitou, porque, segundo pessoas próximas, ele gostava de mandar, ser o protagonista, e com 2,5% isso nunca seria possível. O ex-piloto preferiu, ao invés disso, entrar em um empreendimento concorrente, a Usina Brilhante, uma parceria com 2 empresários do Triângulo Mineiro. Acontece que ambos foram presos durante a Operação Lava Jato, e a partir disso você já imagina como ele anda hoje em dia. Quando Fittipaldi anunciou a Usina Brilhante em janeiro de 2007, ele era dono de um avião H-8000, um iate, mansões em São Paulo e Miami, apartamentos de luxo e o direito de comercializar a marca Hugo Boss no Brasil. Só que ele não tinha dinheiro em caixa para financiar a construção da usina. Sua aposta era um financiamento do BNDES, o Banco Nacional para o Desenvolvimento. Acontece que, por ser vendido metade de sua fazenda, ele não atendia mais aos requisitos mínimos do banco para conseguir o financiamento de 50 milhões.
Com isso, as negociações se arrastaram por anos, com Fittipaldi chegando na época até mesmo a culpar o presidente Lula, e enquanto o dinheiro não vinha, a cana que havia plantado também vinha empréstimos ia crescendo. E aí, quando ela chegou em época de corte, não tinha usina e mais um prejuízo veio, com 15 milhões de reais indo para o ralo pela falta de planejamento de Fittipaldi. Na época, o ex-piloto chegou a colocar sua própria imagem como fiadora de empréstimos para cobrir o rombo deixado pela cana. Até onde se sabe, há 5 processos em aberto contra sua agência de marketing, que gerencia seus contratos de patrocínio em ações que somam 4,6 milhões de reais. E lembra daquele empreendimento concorrente que Fittipaldi recusou por orgulho? Se trata da CMAA, que no ciclo 2021-2022 registrou um lucro recorde de 195,1 milhões de reais, o que teria garantido algo em torno de 5 milhões para Fittipaldi, se ele fosse dono dos seus 2,5%. Com mais um prejuízo milionário na carreira de Fittipaldi, mais uma vez sua fazenda de laranjas se tornou ainda mais importante para o patrimônio do ex-piloto. É estimado que, se ainda existisse, a fazenda teria gerado um lucro de 7,5 milhões de reais em 2021, bem como teria um valor de mercado para a venda de mais de 90 milhões. Só que entre o empreendedor e a riqueza veio a seca do Sudeste entre 2013 e 2017. Foi simplesmente o pior período climático dos últimos 100 anos e a fazenda Fittipaldi sofreu muito com a falta de água, já que não havia como irrigar adequadamente as árvores, o que fez com que já em 2014 a situação se encontrasse crítica. Quando a safra de 2014 saiu, Fittipaldi viu que a colheita não cobriria mais o custo de produção a partir do ano seguinte, ou seja, dali para frente era prejuízo na certa, e por isso mandou derrubar todas as árvores e tentar algo novo. Só que ele não percebeu que, ao fazer isso, seu crédito simplesmente desapareceria por sua fonte de renda ter sido toda destruída. Impossibilitado de pegar novos empréstimos para realizar investimentos, Fittipaldi se viu completamente no vermelho, sem ter para onde correr pela primeira vez em sua longa carreira. Ao longo de 2014 e 2015, mais de 31 processos judiciais contra o ex-piloto e suas empresas foram abertos por dezenas de bancos e, aos poucos, todos os seus patrimônios foram sendo tomados. Seu apartamento de luxo no Morumbi, a mansão da família em São Paulo, um galpão que tinha em Santo Amaro, os carros clássicos que correu na Fórmula 1 e Indy, a fazenda Fittipaldi, essa tomada em 2017, e por fim até mesmo seus créditos na nota fiscal paulista foram tomados. Quando suas 26 contas bancárias foram quebradas pela justiça para o pagamento de suas dívidas que somam mais de 51 milhões de reais, sem levar em conta juros e multas, foram encontrados apenas R$ 250 em todas elas somadas. Um número muito inferior para pagar todas as mais de 80 ações que são movidas contra ele, seja por bancos, empresas, fornecedores e investidores. O mais emblemático de tudo isso é que até 2004, Fittipaldi tinha negócios que movimentavam anualmente mais de 60 milhões de reais. E quando esse valor é corrigido para a atualidade, ele ultrapassa 500 milhões. Ou seja, o empreendimento do açúcar e a usina brilhante foram realmente um tiro no pé do ex-piloto, que perdeu sua grande fazenda, que está abandonada nos dias de hoje depois de ter ido a leilão. E é literalmente o drama de ter perdido tudo e hoje viver de aluguel. Mas e você? Sabia de todo esse prejuízo de Fittipaldi? Já imaginou ter uma fazenda grande e lucrativa como essa e perder tudo dessa forma? Me conta aqui nos comentários o que você achou dessa história e até o próximo vídeo.